isto é a evolução da dívida pública portuguesa desde 1800 e tal até agora. Esta linha verde, não sei quem é que está a transmitir, é aquela. Vai ser esta Câmara aqui. Bom, esta verde. Quer dizer, isto subiu com a democracia parlamentar, enfim, lá houve coisas parecidas com as de agora, e depois, quando o dinheiro acabou, como já devíamos muito, tivemos que nos entregar a um sujeito que tomasse conta do dinheiro. Saltou o Salazar e veio pôr as contas em ordem. Até aqui. Ele saiu. E nós resolvemos voltar a pôr as contas em desordem. Estamos aqui. Ora, se vocês repararem, dali para ali são partidos. Até ali ssão partidos. Bom, ou é uma grande coincidência, ou os partidos têm alguma influência nisto. Quer dizer, só não ferramos o calote e não pomos o país de tanga isso é verdade, quando não há partidos. Ainda que seja perigoso esse raciocínio, é perigosíssimo. Por isso é que eu guardei para trazer. Henrique Neto fala da perigosidade deste raciocínio, uma vez porque que já não é a muitas primeira vez vezes que a lógica, eu compreendo aquilo, houve um período... o período do anterior regime que pôs em ordem as finanças públicas, isso todos nós conhecemos. Claro que uma sociedade não vive apenas de ter as finanças públicas em ordem, apesar da necessidade das finanças públicas em ordem, é muito importante. E sabemos que os partidos políticos têm um apetite voraz em Portugal, quer dizer, e que conduziram a isto. Já não vale a pena falar muito mais dos partidos, não se inventou ainda a democracia sem eles. Provavelmente não haverá, mas temos que lutar, eu pelo menos disponho-me a isso, pela democratização dos partidos políticos. Acabar com estas cliques dos partidos, com o domínio dos partidos políticos por estes políticos vorazes e repor alguma ordem, alguma legalidade e alguma democraticidade nos partidos políticos. Isso para mim é perfeitamente evidente. Por isso eu falei do Congresso, do Partido Socialista, por isso falei do controle que no Partido Socialista é exercido sobre os militantes. Mas, para além disso, temos também que ter ideias claras de como é que o país vai sair desta situação. Antes, iremos lá, e eu faço aqui uma nota de redirigir a conversa para aí. O senhor, numa das suas denúncias também da praxis partidária, falou que há uma herança de comportamento muito maçónica que transborda para a nossa vida pública. Maçónica no sentido de, eu tenho aqui o termo que o senhor usou, amigos que se defendem uns aos outros, portanto, entre amigos, grupos de interesse. É evidente. O senhor sabe que entre os medos que na nossa vida pública há, se querem enunciar o termo. Apercebi-me, quando estava no Partido Socialista e estava na Assembleia da República, até, por exemplo, sei lá, nos inquéritos parlamentares, apercebi-me de que havia mudanças de opinião de colegas, deputados, de gente do partido, às vezes abruptas, que eram inexplicáveis. Uma pessoa estava a defender uma coisa e de repente passava a defender outra. Às vezes diziam-me a mim, fulano é incompetente e tal. E de repente escolhiam para isto ou para aquilo. Bom, e depois comecei a verificar que isso se passava com pessoas que eu sabia eram membros da maçonaria. E verifiquei pouco a pouco que havia como que a maçonaria era usada para proteger ou para potenciar as possibilidades de certas pessoas, de certos membros, quando eles tinham oportunidade de acesso a um lugar qualquer. Lugar na economia, lugar na... Bom, essa prática que eu verifiquei que era uma prática chamada solidariedade entre os maçónicos, que também já estava a ser utilizada por pessoas que nem sequer eram das Irmandades. Eram antigos funcionários do partido que estavam nas autarquias, eram funcionários de partidos que estavam em funções, eram os deputados, era o poder económico. Eu estive nas comissões de inquérito, ao caso do BPA, por exemplo, ao caso do TOTA, Chapalimau, etc. E verifiquei que alguns dos colegas, em determinada altura, quando se tratava de tomar decisões dentro da comissão de inquérito, saíam para ir fazer os telefonemas, uns para o Chapalimau, outros para o presidente do BCP nessa altura, o Jardim Gonçalves, outros para a hierarquia do partido, para saber como é que se deviam comportar. Ou seja,
eu comecei a verificar que no interior do partido e na prática do partido, as pessoas, não eram todas, é evidente, mas havia ali pessoas que atuavam de acordo com aquilo que lhes era dito de fora do partido, os interesses normalmente económicos. E verifiquei que depois havia uma grande solidariedade entre os membros do partido e que isso era uma prática que eu tinha verificado e existia na maçonaria. E, portanto, eu fiz essa ligação. Vocês desculpem-me. E repare, essa solidariedade muito forte faz com que, por exemplo, pessoas que, apesar de tudo, teriam condições, do meu ponto de vista, para fazer alguma limpeza no Partido Socialista, e cito um nome para que não fique a ideia de que isto é abstrato, que é o António José Seguro, por exemplo, não queira fazer nada porque isso era considerado desleal, era considerado contra o partido. Aquilo que, do meu ponto de vista, seria defender o futuro do partido, seria fazer com que os erros cometidos por este governo e por este primeiro-ministro, digamos, não fossem levados às últimas consequências, deixando um vazio completo no futuro, mostrando que havia forças dentro do Partido Socialista capazes, pelo menos, de ter alguma oposição, por força desse conceito e dessa filosofia de solidariedade, faz com que ninguém se mexa. Vocês desculpem que faça uma crítica, é uma crítica ao nosso programa. Eu acho que este é um tempo demasiado precioso para nos interessarmos com essas histórias. Porque essas histórias são a base de tudo. Não, são a base de tudo, mas é porque são a base de tudo que não vale a pena perder tempo. Enquanto você não convencer o povo que há essa gente que tem que ser extirpada, é quando você se dirige a eles para fazer críticas, eles riem-se de si, olha lá um anjinho. Pois, mas eu não tenho outra via de tentar convencer o povo disso que utilizar estas oportunidades. Eu desde rapaz que ouço falar da maçonaria, dos seus males e dos seus bens. Essa gente, chama-se maçonaria, outra coisa qualquer, está lá instalada. E tudo o que a gente diz aqui serve para amanhã ou depois, quando algum deles, porventura, nos vir, tem olha estes anjinhos a pensarem que a gente vai mudar alguma coisa. Patetas, bom. E andamos há décadas a tratar de patetices. Nós temos é de explicar ao povo que isto é o produto de um país governado, por acaso ou não, por partidos, põe o país na insolvência. Volta a ser governado por países. Pode voltar a pôr o país na insolvência. Quando não teve partidos, lá conseguiu compor as coisas. Vamos situar o registro. Claramente, o senhor não está a advogar que nós voltemos ao... Não, eu estou a dizer é pensemos nisto. Claro, porque isto ninguém viu, nem ninguém disse, até agora. Claro que... Alguns não dizem bem medo dizer, não percebi porquê. É evidente. Portanto, esta curva, você pode dizer com